O secretariado do governador eleito e diplomado para o estado, Tarcísio de Freitas, está completo. Em pronunciamento, Tarcísio ressaltou a diversidade no futuro governo e afirmou que a terceira economia da América Latina será mais voltada para alcançar o cenário internacional. Começo essa rodada com você, Serrão. Até agora, o que já foi anunciado para o primeiro escalão, para a equipe como um todo de Tarcísio de Freitas, te agrada? Ele conseguiu cumprir aquela promessa de campanha de tentar trazer para esses cargos nomes mais técnicos? Pelos nomes que ele anunciou até agora, sim. E o mais interessante, ele, Tarcísio de Freitas, está indicando um norte importante para a sua gestão à frente do governo de São Paulo. Ele vai dar uma importância maior a esse estado que tem o papel de ser a locomotiva da nação. E essa locomotiva, ela pode ter aí uma participação internacional muito maior. E essa pode ser, eu vou antecipar, a salvação da economia brasileira daqui para frente. Porque se desandar o projeto nacional, como a gente está vendo aí, do PT, que não tem clareza nenhuma para a economia, e São Paulo fizer o contrário, São Paulo tem o potencial de uma nação dentro do Brasil para ser o direcionador da economia, da retomada da atividade econômica. Aqui estão as grandes indústrias. Nosso potencial de agronegócio aqui é gigantesco. Aqui se pode fazer um trabalho gigantesco, muito forte também, consistente, de ciência e tecnologia, avanço, inovação, preparação da educação da rapaziada. Então, o que o Tarcísio deseja é tornar São Paulo um estado vanguarda, exemplo de gestão para essa nação. Só que nesse trabalho ele tem uma missão que não vai ser fácil. Além de projetar economicamente, ele vai ter que fazer um trabalho muito sério, muito duro, muito potente na questão da segurança pública. E aí é a torcida de todos. Que o governo federal não atrapalhe esse projeto de São Paulo de combater efetivamente a violência e a criminalidade. Nada de passar a mão na cabeça dos menininhos que levam o seu celular na mão grande ou a mão armada. Ontem, antes de eu chegar em casa, 10 minutos antes de eu chegar em casa, na frente do meu prédio, um assalto, levaram o celular de 3 pessoas. Isso é o fim da picada. Agora, Marco Antônio, Tarcísio chegou a sofrer algumas críticas por ter nomeado recentemente o ex-assessor especial da Presidência da República, o José Vicente Santini. Lembrando para a nossa audiência, em 2020, se não me engano, ele chegou a ser demitido. Na ocasião, ele era secretário executivo do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, porque ele foi para o Fórum Econômico Mundial em Davos com um avião da FAB. Depois ele voltou, meses depois, para o governo com esse cargo de assessor especial da Presidência da República. Mas voltando ao que eu ia te questionar, Tarcísio sofreu algumas críticas por indicar Vicentini para ocupar um cargo de chefe no escritório de representação do Estado em Brasília, que fará essa articulação entre a União e o Estado de São Paulo. Vai ser difícil ter uma interação exitosa, dependendo aí das circunstâncias em que os petistas administrarem as pastas lá em Brasília e a definição de recursos, né? Como vai ser essa maneira de agir com os demais entes da federação, né? Tem gente que gosta de fazer os prefeitos migrarem para Brasília todo ano, para negociar. Pô, eu te dou a prefeitura aqui, mas você me dá outra coisa ali. Então, a verba pública acaba sendo essa moeda de troca. E isso é muito comum nesses regimes petistas aí, cleptocráticos, isso é muito comum. Tem funcionado muito bem. E outra coisa que eu acho interessante do Tarcísio sim, ele tem que ter uma relação com a União, isso daí é indiscutível. Como governador do Estado de São Paulo, que é o segundo maior orçamento do Brasil, primeiro a União, depois é Estado de São Paulo, depois é a Prefeitura de São Paulo. Então, ele tem sim essa responsabilidade de conduzir, mas ele tem que se atentar para a guerra cultural. Isso é fundamental, isso é essencial. Ele não pode achar que a economia responde todos os problemas ou todas as nossas
todos os debates e o que vem deles com a esquerda. Então tem que olhar com muito apreço para a área da educação, que é onde isso acontece. Tem que repensar modelo educacional, sim. Tem que fazer isso sem achar que só a questão econômica vai resolver. Existe, sim, uma batalha cultural que acontece com a esquerda, de doutrinação. Existe a imprensa que vai pressioná-lo, vai pegar aspas dele, vai trabalhar. Ele tem que estar a par disso, que ele vai ser testado não do ponto de vista econômico só, de entrega. Que ele é um cara muito pragmático nesse aspecto. Ele vai ser testado por todos os lados com todas as armas que a esquerda tem. Então, desde a imprensa 95% dominada por esquerdista, até os grupos na educação, no sistema educacional do estado de São Paulo. Então, essas pressões ele vai ter que ser muito habilidoso. E eu espero que ele tenha isso em mente para a próxima gestão dele. E, claro, o ponto principal, que eu parabenizo ele, é pelo Guilherme Derrite, que vai assumir um trabalho importante de conduzir a pasta de segurança pública aqui no estado de São Paulo, que é uma das mais importantes para nós hoje. A gente vive ainda num país que tem um índice de homicídio gigantesco. Por essa informação, José Vicente Santini, que foi convidado para ser o chefe desse escritório de representação do Estado em Brasília. Agora, para a gente fechar esse assunto, Cristiano Vilela, como vai ser essa articulação entre Tarcísio e Lula em Brasília? Eu vejo que vai ser feito com bastante naturalidade. Nós temos aí Kassab, que é o anteparo político de Tarcísio. Nesse ponto, Tarcísio ele foi bastante astuto em trazer uma figura política de destaque, de entrada, que tem capacidade de diálogo com diversas forças políticas, como Gilberto Kassab, para fazer essa função. Então, eu não tenho dúvida que, através de Gilberto Kassab, Tarcísio, e o Tarcísio também é importante destacar, como ele mesmo diz, né? Ele nunca foi uma figura muito ideológica, muito firme, ligado ao bolsonarismo, até porque já serviu a governos petistas, a governos diversos. Ele é uma figura técnica, demonstrou isso na composição do seu secretário e vai dialogar com as autoridades do PT. Kassab vai procurar fazer as pontes para, eventualmente, trazer recursos, atender aos interesses do Estado e fazer aquilo que o Serrão comentou. Talvez tenhamos aí, ao final de 4 anos, o Estado de São Paulo demonstrando uma eficiência ainda maior na gestão pública, demonstrando resultados na economia ainda melhores, e esse tipo de coisa, naturalmente, vai cacifar ainda mais Tarcísio para, eventualmente, em outros momentos, alçar voos ainda maiores.